É muito comum a gente ouvir por aí os hobbies que grande parte das mulheres não gostam dos homens, desde videogames, de assistir animes, desenhos, séries e também outros hobbies que elas não consideram másculo, entre aspas. Mas quando o jogo vira, quais seriam os hobbies que os homens não gostam nas mulheres? Esses hobbies femininos que, na visão, na grande parte dos homens, podem gerar uma certa desconexão na atração. E calma, antes que você pense que esse vídeo é sobre julgar ou dizer que você deve ou não fazer, já adianto que não é isso. Eu não estou aqui para ditar regras, isso, aquilo, mas trazendo sim um outro lado da história, já que quando são as mulheres que falam que certos hobbies que os homens têm, que na grande parte das vezes quase todos têm, não tem tanto julgamento, não tem tanto alarme como fosse agora os tipos de hobbies femininos que na visão masculina não são tão atraentes assim. E também eu quero saber de você, quais seriam os hobbies que você acha menos atraente nas mulheres? E também se você conhece alguma mulher que tem esse tipo de hobbies, esse tipo de comportamento, comente aqui a palavra "eu conheço". E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, de comentar que ajuda muito no engajamento e de se inscrever. E na descrição do vídeo tem algumas formas que você pode contribuir para manter esse canal na ativa e também, lógico, me incentivar a ficar nessa plataforma, beleza? Então chega de enrolação e vamos embora! Bom, vamos começar por um tema que muita gente não espera, que grande parte dos homens não gostam muito quando as mulheres têm esse tipo de certo hobby, se é assim que eu posso dizer, que são os famosos jogos de azar. E olha, quando eu falo de jogos de azar, eu não estou falando só de cassino, não. Eu estou falando de aplicativos de apostas, aqueles joguinhos online. E hoje em dia tem várias formas desses tipos de jogos. Tudo isso vai entrar no pacote que eles não acham tão atraentes assim. Então eu já jogo outra pergunta para você. Por que será que isso incomoda tanto os homens quando a mulher tem esse tipo de hobby, né, sobre os jogos de azar? Bom, a primeira coisa que dá pra gente entender é que existe uma grande diferença entre fazer uma fezinha de vez em quando e ter isso como hobby, né, como parte da rotina. E é justamente quando vira rotina que o alarme vermelho acende na cabeça de muita gente. Os caras geralmente associam jogos de azar com instabilidade financeira. E não é um tipo de preconceito, não. É que realmente existe um risco real sobre tudo isso. Quando alguém desenvolve um hábito de apostar regularmente, isso pode virar uma bola de neve complicado. E possivelmente você conhece uma pessoa que já passou por uma situação que começou a vender casa, começou a vender isso, aquilo, só para manter o famoso vício em jogos de azar. E também existe aquela questão da dopamina, sabe? É aquela sensação de quase ganhei ou dessa vez vai dar certo. Que a pessoa quer sempre ficar jogando, jogando, jogando de novo e de novo. É como se o cérebro ficasse viciado naquela adrenalina. E aqui a gente entra numa questão importante, a questão da confiança. Quando um cara percebe que a parceira dele está gastando dinheiro com apostas regularmente, ele começa a pensar, pô, será mesmo que dá para confiar nas decisões financeiras nessa pessoa? E olha, isso vale para os dois lados, viu? Mas a questão é sobre os hobbies femininos que os homens não gostam, que na maioria das vezes, você vai ver nos relacionamentos, elas têm esse tipo de hobby. Não todas, é claro, mas grande parte. É que nem você tá no relacionamento com uma mulher. Aí tá, vocês estão planejando fazer isso, aquilo, e no decorrer do tempo ela começa a ganhar sua confiança, você começa a dar um dinheiro para ela para fazer algum tipo de coisa. Só que como ela tem esse tipo de hábito, esse tipo de hobby, ela começa a usar o dinheiro que era para X e começa a gastar em jogos de azar. Então, aquela dissonância no relacionamento vai ser um fator que ele não começa mais a sentir atração por ela. Porque também tem um ponto que os jogos de azar podem também consumir muito tempo e atenção. E é só imaginar você querendo passar um tempo de qualidade com ela e a pessoa tá lá no celular ou no computador, sei lá, algum outro tipo de jogos, apostando, vendo resultados, pensando na próxima jogada. E é meio frustrante e também deixa de ter aquela ligação, aquela admiração. E outro tipo de hobby que grande parte dos homens não acha tão atraente assim nas mulheres é aquela questão de frequentar ambientes noturnos regularmente. E cara, isso gera muita discussão.
Porque a questão de frequentar ambientes noturnos, tipo baladas, festas, esses rolês aí que vai até a madrugada, e vocês sabem muito bem o que acontece nesses ambientes, que eu nem preciso nem falar aqui, é uma coisa que não é bem vista aos olhos deles. E eu não estou falando que mulher não pode sair, longe disso. Eu estou falando aqui sobre quando isso vira uma rotina muito frequente, um estilo de vida mesmo. Ela tem um estilo de vida ainda como solteira e está num relacionamento sério, sabe? Só para entender essa dinâmica aqui. A questão do estilo de vida compatível. Se um cara tem um estilo mais caseiro, acorda cedo, gosta de programas mais tranquilos, e a parceira dele tá sempre em festa, sempre chegando tarde, sempre no agito, pode acontecer um desencontro de expectativas, sabe? Não é que um tá certo ou outro errado, é que são estilos diferentes. Só que, estando em um relacionamento sério, a compatibilidade de vida conta muito. E vocês sabem como hoje em dia tá aquele discurso que você pode fazer o que quiser, sem medir as consequências, estando ou não no relacionamento. Isso pesa muito na hora de um homem querer ter um relacionamento com esse tipo de hobby que a mulher tem regularmente. E, gente, não vamos ser hipócritas aqui. É muito fácil você falar pro outro aceitar esse tipo de hobby, esse tipo de comportamento, sendo que você muitas vezes não aceitaria. Vocês sabem que nesses ambientes, né, de balada, festas, altas horas da noite, acontece N coisas que pode acontecer brechas, né, justificativas de possíveis, né, atos que vocês sabem muito bem. E para ela tá tudo bem, ela tem esse hobby, ela tem esse tipo de hobby antes de conhecer ele, só que entra naquela questão, tá, você tem esse tipo de hobby, mas se você tá num relacionamento sério, a compatibilidade de vida, querendo ou não, vai pesar muito na hora da relação. Algumas pessoas podem argumentar assim, esses tipos de homens que não aceitam esse hobby, esses hobbies delas têm insegurança. Ó, muitos homens ficam inseguros quando a parceira está nesse ambiente de festa, principalmente sozinha, ou só com amigas, com certas amigas que vocês sabem muito bem. E antes de julgar aqui, vamos ser honestos, tá? Esses ambientes realmente têm mais aproximação entre pessoas, mais cantadas, mais situações que podem gerar outras coisas que vocês sabem muito bem. E não adianta você falar que não acontece, que acontece muito, é uma realidade. Assim também, como se fosse do outro lado, você vai ver, é só você olhar no seu ciclo aí de mulheres que não aceitam até mesmo um homem de sair, os parceiros, né, os homens dela, sair com os amigos para jogar videogame ou jogar uma bola, que elas já sentem um ciúme, já tem uma certa insegurança, só que a sociedade não vê isso como insegurança, vê apenas como cuidado com o parceiro. Só que quando é o homem que não aceita, que não gosta, que não acha atrativo esse tipo de hobby que elas têm, aí já é julgado. Então, para vocês verem que são duas medidas e dois pesos diferentes. E com isso dá pra gente colocar um hábito, né, um hobby que, na minha opinião, eu não acho muito atraente e possivelmente você também não deve achar, que é aquele consumo de fumar. O clássico que todo mundo já conhece, né, o hábito de fumar. E olha, eu sei que esse tema é sensível porque envolve saúde, vícios, escolhas pessoais, mas vamos conversar sobre isso numa boa, sem julgamento, ok? Apenas que grande parte dos homens, né, de pessoas, não acham tão atrativo assim. A questão do fumo é interessante porque, diferente de outros pontos que eu falei pra vocês, tem uma razão muito concreta que na prática, que é a saúde, né, a integridade física da pessoa. Aí hoje em dia a gente sabe, com toda essa informação que a gente tem, os malefícios do fumo. Muita gente simplesmente não quer se envolver com alguém que fuma. E também vale para os dois lados, ok? Não só o homem que pensa assim. Tem aquela questão do cheiro, que é bem real. Por mais que a pessoa tome banho, escove os dentes, passe perfume, quem fuma regularmente acaba com aquele cheiro impregnado nas roupas, no cabelo, na pele. E para quem não fuma, isso pode ser bem incômodo. E também tem vários estudos que a pessoa que tem contato, que passa grande parte do dia a dia com uma pessoa que fuma, mas ela não fuma, ela acaba sendo um fumante indiretamente. E a longo prazo, isso pode ser prejudicial à saúde de ambos. E mesmo que você goste da pessoa, pensa que vai ter um futuro com ela, sempre fica aquela preocupação. Será que eu vou ter que lidar com problemas de saúde graves no futuro? Será que eu posso perder essa pessoa cedo por conta disso? E isso, querendo ou não, passa muito na cabeça dos homens quando pensam em ter relacionamentos com mulheres que fumam. E agora um dos hobbies que é quase unânime que os homens não acham tão atraente assim nas mulheres é aquele extremismo e o posicionamento político radical. Essa questão do extremismo, seja político, religioso ou ideológico. Gente, vamos ser realistas aqui. A gente está vivendo uma época
muito polarizada. Parece que todo mundo tem que escolher um lado, todo mundo tem que ter uma opinião forte sobre tudo, defender aquilo a todo custo e muitas vezes perdendo até o senso da noção do que você está fazendo, do que você está falando, só para manter daquele pertencimento que você acha que tem naquele grupo. E só para deixar claro aqui, ter opinião é importante, sim, lógico. Ter posicionamento político é também saudável numa democracia. Só que o problema é quando isso vira extremismo, quando a pessoa não consegue conversar sobre nada sem transformar em debate ideológico, ainda mais hoje em dia nos modelos dos relacionamentos. Sabe aquela pessoa que todo assunto vira política? Você tá falando sobre clima, ela já emenda com alguma teoria. Você comenta sobre um filme e ela já transforma aquilo numa discussão sobre aquela pauta. É muito cansativo, cara. E os homens geralmente se incomodam com isso porque querem momentos de leveza, de descontração, querem poder conversar sobre coisas do dia a dia, né? Sem que tudo vire um campo de batalha ideológico. E olha, tem um ponto importante aqui: é sobre aquele respeito das diferenças. Quando ela é muito engajada politicamente, que você sabe muito bem, em certos movimentos, geralmente ela não aceita opiniões diferentes dela. E aquela postura que eu tô certo e quem pensa isso diferente está errado, cara, isso acaba com qualquer possibilidade de diálogo saudável estando numa relação, né, num casal. E isso também afeta aquela questão social de vocês. Imagine você levar sua parceira no churrasco de família ou num encontro de amigos e ela fica o tempo todo criando climão por causa de política. Fica difícil você ter algum tipo de ambiente saudável social, porque as pessoas ao seu redor vão ficar desconfortáveis. E tem um ponto que muita gente não percebe, é quando você idolatra demais uma ideologia ou um lado político, você acaba fechando os olhos para problemas reais. Fica naquela de defender o indefensável só porque é do seu time. E o outro problema do extremismo é que ele geralmente vem acompanhado de tolerância. A pessoa não consegue manter amizades com quem pensa diferente, corta relações com familiares, cria bolhas, e isso é perigoso para a saúde mental e emocional. E quando os homens veem isso numa mulher, que ela tem esse lado político aflorado, essa ideologia tão engajada que só ela está certa e os outros lados não estão, e também defende de unha e dente o seu time, mesmo estando realmente errados, ele acaba não tendo nenhum interesse, mesmo que à primeira vista ele vê que é uma pessoa legal, isso aqui, ele pode ver um futuro com ela, mas quando ele começa a ver mais a fundo como ela realmente se comporta nesse aspecto, cara, esse hobby, né, que muitas também levam isso como um hobby, ele deixa de lado, ele acaba preferindo ficar solteiro do que encarar um relacionamento que muitas vezes vai ter mais dor de cabeça do que parceria. Mas enfim, eu quero saber de você, o que você pensa sobre tudo isso? Será que esses hobbies realmente os homens não sentem tão atração quando elas têm? Ou será que eles acham atraentes tudo isso? Deixa aqui nos comentários. E se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, assim como esse inscrito, coloque logo abaixo. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de compartilhar e se inscrever. No mais, sucesso para todo mundo e até a próxima.